Oi pessoal, tudo bem? Olha só, 29º dia de live do livro Desperte o Seu Legado. E hoje nós vamos começar um novo ciclo, ciclo 5, Vencendo o Orgulho. Esse tema aqui, esse ciclo é um ciclo onde nós vamos aprender sobre como vencer esse mal que nos afasta do propósito que Deus tem para a nossa vida. E no dia de hoje, que é no dia 29, o tema é a força da humildade. Você sabia que a humildade ela é o antídoto para vencer o orgulho? Sabe, nós que já assistimos o desenho, né, o filme do Superman. Superman, ele era todo poderoso, nada poderia destruir, ele é indestrutível, né? Só que ele tinha uma criptonita. E a criptonita para o orgulho é a humildade. O orgulho pode ser que ele pareça indestrutível, mas eu preciso ir moendo esse orgulho todos os dias. Eu preciso ir quebrando esse orgulho todos os dias. E eu quebro o orgulho com a humildade. A humildade, ela destrói o orgulho. A humildade é criptonita contra o orgulho. A humildade é o antídoto contra o orgulho. E hoje nós vamos aprender sobre a força da humildade. Lá em Provérbios, tem um provérbio que fala assim: antes da ruína vem o orgulho, antes da honra vem a humildade. Então, antes da queda, antes de eu ser destruído, eu preciso ser muito orgulhoso. Eu preciso deixar o orgulho tomar conta de mim. E sabe uma coisa? E o orgulho, ele é perigoso. Nós precisamos estar atentos com o orgulho. Porque quando eu falo assim, olha só, eu não sou orgulhoso, eu não sou arrogante, eu não sou uma pessoa prepotente, eu não sou uma pessoa que eu faço mal ou eu penso mal. Olha só, essa não foi a minha intenção de fazer algo. Cuidado com essas falas. Porque quando eu tenho esse tipo de fala, quando eu tenho esse tipo de comportamento, o orgulho está tomando conta. Porque o orgulho, ele não deixa você ser vulnerável e deixa você dizer que você, olha só, eu falhei. Por quê? Porque quem admite as falhas é uma pessoa que tem uma humildade no coração. Então a humildade é a virtude que transforma a humanidade. É a virtude que transforma o homem. A humildade, ela vai transformar você, porque uma pessoa humilde, ela entende que ela tem que ser dependente de Deus. O orgulhoso, ele acha que não. Ele acha que ele não depende de Deus, ele não depende de outra pessoa, ele não depende de conselhos, ele não depende de direcionamentos, porque ele já sabe tudo. Então ele senta em cima daquelas verdades, daquele orgulho dele, e ele acha que ele não precisa escutar outra pessoa. Ou ele até escuta. Sabe o orgulhoso? Tem momentos que ele até escuta, só que ele não de fato ouve o que essa outra pessoa está falando. Ele está ali, ele está escutando, ele está respondendo, ele está balançando a cabeça, só que aquela fala não entra no seu coração, porque o seu coração está bloqueado de orgulho. E para a gente conseguir avançar na vida, ter mais intimidade com Deus, se aproximar e ter essa dependência de Deus, nós precisamos elevar o nosso nível de humildade. E reconhecer que nós precisamos sim de Deus, nós precisamos de conselhos, nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Nós não podemos entender que a autossuficiência, que é uma das raízes do orgulho, tome conta do nosso coração. E o orgulho, ele se manifesta em várias raízes, vários tipos de raízes. Às vezes a raiz da vaidade é o orgulho. Às vezes a falsa humildade. Não, eu sou uma pessoa humilde. Cuidado, isso também é orgulho. Porque eu quero me mostrar uma pessoa caridosa para as outras pessoas. Olha, eu estou fazendo caridade, eu estou ajudando o outro. Cuidado, porque quando eu falo dessa forma, eu estou sendo orgulhoso, porque eu quero mostrar aquilo que eu faço para outras pessoas. Então nós devemos ficar atentos com o orgulho. O orgulho, ele é algo que é muitas vezes imperceptível, e ele vai tomando conta da nossa vida, do nosso coração, do nosso dia a dia, e a gente vai ficando cada vez mais imerso nesse orgulho. Só que a humildade,
ela é a beleza da santidade. A humildade é o que nos torna mais semelhantes a Cristo. É ela que dá abertura para que a gente se aproxime cada vez mais de Deus. Jesus, ele fala lá em Mateus, ele fala assim: aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Até na igreja católica tem uma oração que fala assim: Jesus, manso e humilde de coração, fazei do meu coração semelhante ao vosso. Fazei do nosso coração semelhante ao vosso. E isso ela tem a ver com humildade. Tem a ver com eu me aproximar cada vez mais o meu coração se aproximar cada vez mais do coração de Cristo. Porque Cristo, ele é um grande exemplo de humildade. Cristo, ele veio até, saiu da sua realeza, desceu aqui na terra e ele veio para nos servir. Ele veio para entregar a sua vida por mim e por você no alto daquela cruz. Então, nós devemos aprender com Jesus. Aprender porque Jesus tinha um coração manso, um coração humilde, agradável, aonde ele fazia e todo aquele ambiente se transformava. Então, nós precisamos olhar para Jesus como um alvo, como alguém que a gente deve se espelhar. E a humildade, a força da humildade que há em Jesus, que venha refletir as nossas vidas e que a gente deixe o orgulho de lado, que a gente deixe a vaidade de lado, que a gente deixe a arrogância de lado, que a gente deixe a prepotência de lado, que a gente deixe o julgamento de lado, que a gente deixe todas essas coisas que nos afastam e que precede a ruína. Nós precisamos entender que o orgulho, ele se manifesta de várias formas, ele se manifesta de várias maneiras. E nós precisamos estar atentos, porque a palavra já diz que o coração do homem é enganoso. Então, quando a gente quer, às vezes a nossa intenção é boa, só que o que está no nosso coração, ou verdadeiramente por trás daquela intenção, ela é orgulho. Às vezes se você quer ajudar alguém, ou se você quer falar algo para alguém, ou se você quer dar um direcionamento para alguém, para poder diminuir essa pessoa ou para poder se sentir superior a ela, que você sabe mais, que você conhece mais, a sua intenção é ajudar essa pessoa, tá tudo bem, é legítimo. Só qual é a intenção por trás? Qual é a raiz que está por trás dessa ajuda, desse direcionamento, dessa conversa? Se esse direcionamento for para você querer ser mais do que aquela outra pessoa, cuidado, isso é orgulho. E para vencer o orgulho, o antídoto contra esse mal é a humildade. Nós precisamos buscar essa humildade. E essa humildade nós vamos encontrar em Jesus, olhando para Jesus, como Jesus ensinou, como Jesus amou, como Jesus serviu, como Jesus cuidou. E só o fato de Jesus sair lá do lado do Pai e vir aqui, entregar a sua vida no alto daquela cruz. E ele fala: aprendam comigo, pois eu sou manso e humilde de coração. Que a nossa oração hoje seja: Jesus, eu quero ter um coração semelhante ao seu. Jesus, eu quero ter a humildade para viver uma vida onde o meu coração esteja limpo, aonde a minha mente não esteja olhando para o mal, aonde eu consiga de fato ser sustentado, como a tua palavra também diz em Salmos. O Senhor sustenta os humildes. Olha essa palavra que forte. O Senhor sustenta os humildes, mas derruba os ímpios até o chão. Isso aqui foi escrito pelo rei Davi. Então a humildade, ele agrada o coração de Deus. E ele fala aqui, e Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E quando um homem segundo o coração de Deus é um homem que tem um coração humilde, é um homem que tem um coração aquebrantado. Davi, ele teve infinitos erros. Ele teve muitos erros. Só que todas as vezes que ele errava, ele se aquebrantava diante de Deus. Ele falava: Deus,
eu posso perder tudo menos a sua presença. E isso é um coração humilde. Quando nós erramos, mas na sequência nós rasgamos as nossas vestes e falamos: Deus, eu estou me humilhando diante de Ti, porque eu não quero que a Sua presença se afaste de mim. E Davi, ele viu o que é a falta da presença de Deus sobre o rei Saul. E ele, provavelmente, ele não gostaria de ter essa ausência na vida dele. E por isso que toda vez que ele errava, toda vez que ele era orgulhoso, toda vez que ele deixava o orgulho tomar conta do seu coração, ele se aquebrantava diante de Deus e se humilhava. Por isso que o antídoto para o mal, o antídoto para o orgulho, e o orgulho é a raiz de todo mal, é o que precede a queda, é o que precede a ruína. O antídoto para tudo isso é a humildade, é reconhecer a sua falha. Eu por infinitas vezes, por várias vezes eu errei e deixei o orgulho tomar conta do meu coração. E se eu não tomar cuidado, o orgulho ele vem e ele continua. Porque o orgulho ele é esperto, é astuto. E às vezes eu me pego deixando o orgulho tomar conta. Então nós devemos vigiar. Porque o orgulho ele vai perseguir você pela vida toda. A vaidade é orgulho. Quando alguém vem, te elogia e fala algo para você e você fica com o coração orgulhoso. Ei, se você fez algo que é muito bom, dê glória a Deus. Não seja orgulhoso e pegue essa glória para você. Porque quando você se sente muito cheio com aquilo, isso é orgulho. Então nós devemos vigiar. Nós devemos vigiar, porque o orgulho ele é a semente que Satanás lança na nossa vida para destruir. Porque, como a palavra diz, que o orgulho precede a queda. A vaidade, a arrogância vai nos derrubar. Então nós precisamos estar atento a isso e fugir disso. Nós precisamos fugir do orgulho e se aproximar da humildade. Nós precisamos se aproximar de Jesus. E Jesus nos ensina a ser manso e humilde, ter um coração quebrantado. Davi nos ensina a ter um coração quebrantado. Então nós precisamos ter, essas são pistas que nós precisamos adotar na nossa vida. E falar assim: Deus, me ensina a ter um coração humilde. Porque Deus ele vai nos dar essa graça. Porque Ele ama um coração arrependido, um coração que mesmo que erre. Porque, como eu estou dizendo, eu já errei muito, mas hoje eu estou mais atento. Mas com certeza eu erro e ainda vou errar. Só que toda vez que eu errar e identificar esse erro, eu preciso voltar. Eu preciso voltar, eu preciso falar: Deus, me perdoe. Tire de mim, Senhor, esse orgulho. Me dê um coração mais aquebrantado. Me dê um coração mais puro. Me dê um coração mais humilde. Porque a força da humildade, ela tem o poder de quebrar o orgulho. Então, se você quer destruir o orgulho que há em você, mesmo que seja mascarado, às vezes o orgulho ele vem mascarado de bondade, porque eu quero ser bom para o outro, eu quero ajudar o outro. Ei, mas o que é a intenção do teu coração? Você quer ajudar o outro com qual intenção? Se a intenção lá oculta, porque eu entendo que às vezes nós contamos histórias na nossa cabeça que nós estamos fazendo bem, só que esse bem é para quê? É só para glorificar o nome de Deus ou é para você ser reconhecido? Se esse bem for para você ter algum tipo de reconhecimento, cuidado, isso é orgulho. E olha só, o orgulho vem de algo bom também. Por isso que nós precisamos estar atentos e falar: Deus, eu quero um coração semelhante ao vosso, eu preciso ter um coração humilde. E a gente precisa vigiar, vigie os seus comportamentos, seus pensamentos, as suas atitudes, o porquê você está fazendo aquilo. E não deixe que o orgulho tome conta da sua vida, não deixe que o orgulho tome espaço que é da humildade. Mas peça para Deus
que você tenha o seu olhar atento, que o teu coração esteja sempre pronto para tirar o orgulho da sua vida. E mesmo que você erre, assim como eu tenho feito diante de Deus, todas as vezes que eu erro, eu falo: Deus, me perdoe, me perdoe. Eu peço que o Senhor tire esse sentimento do meu coração e que eu cresça em humildade, cresça em intimidade e que eu possa ter um coração puro e verdadeiro que agrada ao teu coração, assim como Davi fazia. Nós temos esses grandes ensinamentos na Bíblia que nos dá o direcionamento, que nos guia e nos dá sabedoria para que a gente se livre do orgulho. Cuidado com o orgulho. Só que você não precisa só temer o orgulho. Você pode aumentar o teu nível de humildade, a força da humildade que há em você. Porque quando você aumenta o teu nível de humildade, você se aproxima mais da santidade. E a santidade é a gente se aproximar cada vez mais de Deus. É a gente querer ser mais próximo de Deus. É querer estar mais perto do coração de Jesus. Isso é santidade. E a santidade, ela é a beleza. A humildade é a beleza da santidade. E quando nós somos santos, humildes, nós nos afastamos do orgulho. Nós saímos fora daquilo que é mal. Então o caminho para quebrar o orgulho, para vencer o orgulho, é deixar que a força da humildade cresça em nós. Então que eu e você aprendamos com isso e sejamos humildes. Tem uma frase aqui que eu uso sempre no final de cada dia. E nós estamos começando esse ciclo. Ciclo é um ciclo onde nós vamos trabalhar muito sobre as armadilhas, as prisões que Satanás coloca na nossa mente, na nossa vida. As iscas que ele joga para que a gente se afaste da presença de Deus e que ele consiga ter legalidade para entrar na nossa vida. E essa legalidade ela é dada através daquilo que eu faço. E se eu tenho um coração orgulhoso, eu abro brecha, eu dou legalidade para o mal entrar. Então, nós sabendo disso, nós precisamos nos afastar do orgulho e aumentar a força da nossa humildade. A frase final é: a humildade nos aproxima de Deus, o orgulho nos afasta dele. Isso aqui é uma verdade que eu creio que é um direcionamento de Deus. Como eu posso vencer o orgulho, Rafa? Me aproximando de Deus com um coração humilde. Que daí eu quebro, eu moo, eu destruo o orgulho que há em mim. E quanto mais eu destruo esse orgulho, mais eu me aproximo de Deus. Então que no dia de hoje você identifique, dentro desses exemplos que eu citei aqui, o que está te impedindo de se aproximar de Deus, de evoluir, de deixar a sua humildade crescer. Qual é o orgulho? Qual é o tipo de pensamento, de sentimento que você sente, que você entendeu que é orgulho? É vaidade? É arrogância? É a raiva? É a bondade disfarçada de vaidade? Quais são os orgulhos que você precisa deixar de lado? Identifique isso hoje. Nós precisamos estar atentos aos nossos comportamentos, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos. Então identifique no dia de hoje qual é o orgulho que você precisa deixar de lado. Qual é a raiz do orgulho que você precisa deixar de lado? Autossuficiência, orgulho. Porque eu sou orgulhoso no nível que eu não dependo de Deus. Eu sou autossuficiente, eu não dependo de outras pessoas. Eu faço tudo sozinho. Eu sempre fiz tudo sozinho. Essa fala é uma fala de orgulhoso, de alguém orgulhoso. Cuidado. O excesso de orgulho, ele vai preceder a ruína. E a falta de humildade vai deixar o orgulho crescer cada vez mais. Então, que você hoje
Reflita sobre aonde você está sendo orgulhoso. E decida deixar a humildade entrar. Sabe, uma manifestação do orgulho, nós falamos, é a falta de perdão. Falta de perdão é orgulho. Às vezes você não quer perdoar outra pessoa que te feriu ou que você feriu. Se você não libera perdão, se você não aceita o perdão, orgulho. E esse orgulho vai ser uma brecha e vai destruir a sua vida. Então, não deixe essas brechas entrar. A gente poderia falar aqui infinitas possibilidades de orgulho na nossa vida. Só que nós precisamos deixar isso de lado, deixar esse orgulho de lado e começar de fato a olhar para frente, olhar para a humildade, porque a humildade é o antídoto para vencer esse orgulho. Então que no dia de hoje você identifique como o orgulho se manifesta na sua vida e como você pode deixar o seu coração manso e humilde, assim como o coração de Jesus. Assim como o coração de Jesus. Jesus nos fala lá em Mateus: aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Que o nosso coração seja semelhante ao coração de Jesus, para que a nossa vida seja uma vida de obediência, de intimidade com Deus. Vamos fazer uma oração para que Deus nos dê consciência e clareza de tudo que nós precisamos deixar para trás e fortalecer a nossa humildade. Meu Senhor e meu Deus, eu quero diante de Ti aqui, Senhor, colocar o meu coração, Pai, meus pensamentos, meus sentimentos. Eu sei que o Senhor me escuta, eu sei que o Senhor me vê. Diante de Ti, Senhor, diante da Tua presença, diante do Teu poder, eu entrego, Senhor, o meu coração em Tuas mãos, Senhor, diante do Teu altar, e que o meu coração seja quebrantado, Senhor, e que eu possa, Senhor, tirar de mim, da minha mente, Senhor, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas emoções, todo o orgulho, Senhor, tudo aquilo que me afasta de Ti, e que eu deixe, Senhor, florescer a força da humildade, para que essa humildade venha, Senhor, como um antídoto, vencendo o orgulho, e que eu seja humilde, Senhor, assim como Jesus foi, que eu seja manso, calmo, sereno, verdadeiro, que eu seja alguém que agrade o Teu coração, que mesmo diante do erro eu possa dar um passo para trás e reconhecer as minhas falhas e rasgar as minhas vestes, abrir o meu coração, me humilhar diante da Tua presença e pedir para que o Senhor arranque tudo de mim, menos a Sua presença, mas que o meu coração se humilhe e esteja preparado para receber, Senhor, a Sua graça, a Sua obediência, e que o Senhor nos limpe hoje, Senhor, meu Pai, nos limpe de tudo que vem deixando o nosso coração sujo, Senhor, o nosso coração escuro, tudo aquilo que vem nos afastando da humildade, que o Senhor venha nos limpar hoje, Senhor, assim como uma água cristalina, venha, Senhor, nos purificando, porque nós precisamos depender de Ti, nós precisamos olhar para Jesus e ter Ele como modelo a seguir, e que hoje, no dia de hoje, eu identifique as formas como o orgulho se manifesta na minha vida, e que eu tire esse orgulho, que eu tire o orgulho da minha frente, que eu tire o orgulho dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas atitudes, e que eu coloque a humildade, e que o meu coração se aproxime do Teu, Pai. Eu quero pedir a Sua bênção nesse dia, e pedir que o Senhor nos ajude, Senhor, nos sustente, mesmo quando a gente falhar, Senhor, nos sustente, e que venha um alerta na nossa mente, no nosso coração, todas as vezes que a gente estiver sendo orgulhoso, que o Senhor nos alerte, que o Teu Espírito Santo nos deixe mais atentos a esse erro, a essa falha, e que a gente se aproxime cada vez mais de Ti. Eu quero pedir a Sua bênção, Senhor, nesse dia, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que o dia de hoje seja um dia para aumentar a nossa humildade e esmagar e destruir o orgulho que há em nós. E que a gente aprenda cada vez mais com Jesus, que é manso e humilde de coração. E que o meu coração e o seu coração seja semelhante ao coração de Jesus. Que esse dia você viva com fé, com coragem, que você tenha propósito no seu dia, e que você descubra o propósito que Ele tem para você, para sua casa, para sua vida. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.